E aí entra o sistema silvipastoril, né? Eu tenho uma combinação lá, que eu preciso sombra para os animais, que é que vai me dar isso? A árvore, né? Então se faz renques de árvores, né? Se mantém a pastagem, ou em sistemas mais intensivos eu substituo lá o campo nativo por exemplo, num primeiro momento, por produção de sementes lá de trevos, de azeveio, por exemplo, né? Porque a árvore precisa ficar mais ou menos 1 ano e meio sem ter os animais, né? Então, nessa fase de crescimento inicial, seria o componente lavoura, né? A partir do momento, então, que as árvores crescem, lá ficam mais ou menos 3 metros de altura, os danos nas árvores pelos animais são mínimos, né? Então, essa combinação. Eu vou ter melhoria de ambiente, né? Proteção, por exemplo, de vento, de temperatura no inverno, né? Mas também proteção de temperatura no verão, porque vai ter um ambiente sombreado, né? Então, é uma combinação. Então, quando eu estou combinando lá lavoura com pecuária, pecuária com, vamos pegar floresta, eu estou usando sinergias, né? Onde aquela matemática, né? 1 mais 1 é mais do que 2, né? Parece matematicamente não é. Mas as atividades são complementares. Em muitas regiões do mundo, por exemplo, se colhe milho, se perde espiga, né? E às vezes, por temperatura baixa, tem dificuldade de mineralizar aquela palhada, o animal entra como um reciclador, mas o próprio casco, né, botando em contato essa fibra, essa palha com o solo, né, ajuda a mineralizar, além do animal então se alimentar, enfim, ele transformar aquilo que supostamente fosse perdido, né, em produto nobre, que são as proteínas animais, né. Esse é um exemplo. Se a gente for para o norte do país, a combinação maior é pequenas lavouras, né, para subsistência, e aí a racionalização, por exemplo, de nós, né, vamos pegar da castanha do Pará, da seringueira, de frutas tropicais, por exemplo, manga, e enfim, outras aí, produtos aí de elevado valor e atrativo, né? Coco no litoral do Nordeste, né? Então são sistemas aí integrados também. Uhum. Com certeza, uma das coisas que é falado no artigo é a questão dos benefícios dos sistemas integrados de produção. Resumidamente, podemos falar, como o professor falou, a questão produção de mais palha, redução da quantidade de plantas daninhas, melhora de reciclagem de nutrientes e biologia do solo, aumento da matéria orgânica, a produtividade total, margem bruta e a diminuição do risco também, essa questão econômica. E é naturalmente um negócio mais sustentável, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista econômico. Tu está diluindo os riscos aí, porque tu está tendo várias atividades numa mesma unidade de área. E isso é válido para todos os sistemas, basicamente, tanto os de integração silvopastoril quanto os de lavoura com floresta, os de lavoura com pecuária. Basicamente todos os tipos eles têm em comum esses benefícios. Agora, em relação a números desses sistemas, números no sentido de área que nós temos hoje, o dado é que em 2015 e 2016, nessa safra, no Brasil nós tínhamos 11 milhões e meio de hectares em sistemas integrados. No caso, Mato Grosso liderando, seguido do Mato Grosso do Sul liderando com 2 milhões, seguido do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul com 1,5 milhão cada um, e Minas com 1 milhão de hectares, aproximadamente todos esses valores, né? Agora, professor, um dado que o artigo traz e uma pergunta. No caso, é falado que no Rio Grande do Sul, das áreas com integração, que tem algum tipo de sistema integrado, seja ele do tipo que for, 83% das áreas são do tipo integração lavoura-pecuária. Ou seja, onde se tem mais de um tipo de sistema local, ou mais de um tipo de produção local, todos são lavouras e com pecuária. E assim no estado de Santa Catarina, também com 75% aproximadamente. Mas a modalidade de integração lavoura, pecuária e floresta, ou seja, todos os componentes, seja em consórcio, rotação, sucessão, é utilizado em 14% das áreas de integração aproximadamente. Existe um motivo específico para a diferença de uso dessas áreas? Eu poderia dar como exemplo assim, o homem é imediatista, né? Então, para a gente ter uma valorização, por exemplo, uma exploração florestal, muitas vezes a gente tem que projetar para 15 anos, né? Um simples eucalipto, né? O eucalipto para lenha,
é questão de 7, 8 anos ele pode ser cortado, né, para lenha, para energia renovável, né. A gente tem alguma renda até o 7º, 8º ano, por exemplo, através de desbaste, né. Às vezes aqueles sarrafo para construção civil, muitas vezes se tira lá com 2 anos, né, é desbaste, né? E outra limitação que eu vejo, assim, porque o componente florestal é pouco explorado aqui, principalmente no norte do estado, é o custo da terra, tá certo? Veja bem, hoje se fala em negócio de 1.000 sacos de soja por hectare, 1.200 sacos de soja por hectare. E aquela maior demanda que é de energia, por exemplo, lenha, né, para secagem, desde grãos, para uso aí para fazer carvão aí para o nosso churrasco, né, ele é de menor valor. Às vezes o custo para tirar madeira é maior do que o valor da própria madeira em si, né? Madeira lenha aí dessa energia, né? Então ele é pouco atrativo. Mas quando a gente vê assim, ó, nos sistemas de leite, em que o agricultor percebe a importância da sombra, né? Se não tiver sombra, o animal vai pastejar até o meio da manhã, depois vai para a sombra. E na pequena propriedade nós temos muita ameaça de abigeato, roubo de animais. Então o que o homem lá faz? Deixa perto da casa, naqueles piquetes rapados, quando ele deveria ter na pastagem, que quando a temperatura é muito alta, o animal come mais à noite do que de dia. Mas se ele tem um sistema silvio-pastoril, que tem a sombra, né, o animal vai deitar, mas a sombra está lá na pastagem. Se movimenta, ele vai comer de novo, né? Então melhora a eficiência nesse sentido aí. Tem regiões que predomina o sistema florestal, né? Na região norte, mas é região de baixa densidade populacional, né? E muitas vezes não dá nem para intensificar a produção por causa de problema de logística, né? De estradas, então acaba mais sendo de subsistência propriamente dito, né?